doutora Melissa Velino. É a médica do Gabriel, para começo de história, mas é uma super médica aqui em Goiânia, né, de referência nacional. Foi nossa colega de escola, né, Melissa? A gente já se conhece há muitos anos. Pouco tempo atrás. A gente é recém-formada, assim, acabamos de sair da escola. Mestre em Medicina, otorrinolaringologia pela Universidade Federal de São Paulo, doutora em Medicina, com pós-doutorado na mesma universidade. Fellow em otorrinopediatria pela Universidade Federal de São Paulo. Membro da atual diretoria da Academia Brasileira de Otorrinopediatria, professora adjunta da Universidade Federal de Goiás e da PUC Goiás, chefe da unidade de cabeça e pescoço do HC-UFG. Eu sei que tem mais coisa lá para baixo, porque são muitas referências. Vamos lá, doutora Melissa? O tema é a apneia do sono, que é um tema bem importante para nós, pais, estarmos bem atentos. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Ju, que, como ela disse, a gente se conheceu há alguns aninhos atrás, época de escola, seguimos caminhos diferentes, né? Mas parabenizar pelo evento. A Ju, assim, a gente que conhece a história, sabe o tanto que ela sempre se empenhou na causa, e é muito gostoso ver realmente mobilizar, o quanto mobilizar faz a diferença na vida de cada um. Então, a Ju tinha me pedido para falar um pouquinho sobre os problemas otorrinolaringológicos no paciente com nanismo e, como eu falei para ela, a gente tem muito evidência, principalmente quando se trata de acondroplasia ou displasia, quando fala de apneia. Consegue projetar para a gente iniciar? Então, primeiramente, é uma pergunta que ela me fez, mas a apneia é mais incidente no nanismo de forma geral ou só no acondroplásico, né? Foi uma pergunta que ela me fez quando a gente estava pensando no tema. Na verdade, é que quando a gente fala nanismo, como eu acho que vocês são doutores nisso aí, né? Tem muitos pais aí, qualquer estatura abaixo de 20% da média é considerado nanismo. Mas quando isso é o pituitário, quando isso é aquele nanismo proporcional que se fala, a gente tem uma incidência mais semelhante com a da população normal. Isso. Então, quando a gente fala da acondroplasia propriamente dita, aí a gente tem uma gama na literatura de evidências em relação às manifestações clínicas muito forte dentro da área da otorrinolaringologia, né? Então, esse aqui, por exemplo, é um estudo que ele está... Essa projeção está cortando metade. Se conseguisse subir um pouquinho, só para a gente mostrar. Mas, assim, quando a gente pega, por exemplo, esse estudo é um estudo assim, falando das principais manifestações. Quando a gente fala de principal manifestação, dentro das principais, 3 são otorrinolaringológicas, que é a apneia do sono, né? Tem a questão das dores de membro, tem a questão das doenças de orelha média, ou seja, e a questão da obesidade. Então, na verdade, se a gente pegar dentro das séries que a gente tem de evidência, dos sintomas mais frequentes que acontecem nessas crianças, dentro da otorrino, nós temos uma série aí de 3 praticamente, né, que pode contribuir para a apneia obstrutiva do sono. Então, assim, eu queria, assim, porque eu sei, quando eu perguntei para a Ju qual que é o público, né, eu sei que nós estamos com colegas médicos aqui, mas com muitos pais, então eu queria, assim, primeiramente, definir, assim, para vocês entenderem melhor. Para vocês entenderem melhor o que seria uma apneia. Por que a apneia preocupa tanto, né? Na verdade, a apneia é uma cessação temporária do fluxo de oxigênio, né? É como se fosse uma pequena pausa respiratória. Então, a apneia, ela pode trazer repercussões muito graves. E, infelizmente, a apneia pode passar desapercebida. Às vezes, a gente vê os pais falando, não, ele tem um sono ruim, tem um sono agitado. Mas eles não sabem que atrás disso pode ter algo muito mais grave, que é a apneia. Aqui, só para você, eu quis trazer essa figura aqui para o pessoal
principalmente para os pais, entenderem que, na verdade, a hora que a criança está na posição para dormir, né, se a gente tiver uma obstrução em qualquer um daqueles níveis ali, a base da língua ou o palato, qualquer um desses níveis, essa parada do fluxo, como vocês podem ver, isso vai configurar a apneia. Então, a parada do fluxo do ar ali durante a respiração. E a apneia na infância é muito preocupante. Não que no adulto não seja. O adulto com apneia tem mais risco de problemas cardiopulmonares, de infarto, de uma série de consequências. Fora a questão de produtividade, né? Quem não dorme bem, não desempenha bem as suas atividades. Agora, na criança, por que isso nos preocupa ainda mais? Quais são as peculiaridades na criança? Porque a criança está em fase de aprendizado, de desenvolvimento. Então, a gente tem muito bem estabelecido hoje que crianças que fazem apneia noturna, elas podem desenvolver déficit de concentração, elas não vão ter o mesmo rendimento, o mesmo aprendizado. Tem a questão da liberação de hormônio de crescimento. Então, na verdade, numa criança, independente de ter uma displasia, uma condroplasia, a apneia é muito preocupante, porque ela pode trazer consequências irreversíveis para essa criança que está em desenvolvimento. Então, tem criança que começa a alterar o comportamento, porque quem não dorme bem, consequentemente, não vai ter uma qualidade de vida boa. Então, é descrito que a criança fica mais irritada, às vezes ela fica mais agressiva, tem uma associação direta de apneia com hiperatividade. Então, na verdade, a apneia atrás disso, às vezes os pais falam, mas doutora, por que é tão grave a apneia? Fora a questão fisiológica, sobrecarga para o coração, para o pulmão, a falta de oxigenação para o cérebro, dependendo da gravidade dessa apneia, nós ainda temos a questão comportamental, ou seja, ela atinge todas as esferas, né? Todo mundo precisa dormir bem, seja adulto, seja criança. Quais são as principais causas de apneia na infância? A hipertrofia de adenoide de amígdala, uma obstrução nasal importante, que pode ser uma hipertrofia da concha. Às vezes o pessoal fala assim, não, ele é um adulto, ele tem adenoide. Não, gente, adenoide é um tecido da criança. O adulto vai ter hipertrofia de concha. As crianças maiores, elas vão ter mais hipertrofia de concha. Então, na verdade, eu posso ter vários problemas de obstrução. Obesidade, malformações crâniofaciais. Então, por que a apneia na criança que tem acondroplasia é mais importante? Porque a acondroplasia tem uma alteração crâniofacial, ela pode ter uma hipertrofia adenamidaliana e, como aquilo que a gente falou, a criança tem mais chance de obesidade. Então, assim, se a gente pegar entre as causas de apneia, 3 delas muitas vezes vão estar presentes no acondroplásico. Então, por isso que é um grupo que merece uma atenção especial em relação à apneia. Nós sabemos, como especialistas, que toda criança com malformação crâniofacial, ele tem risco de uma apneia mais grave, sempre, tá? Então, por isso que a gente aborda de forma diferente. Então, a tendência da criança com acondroplasia é ter uma displasia do terço médio da face. Então, o espaço respiratório já está reduzido. Então, às vezes, uma adenoide numa criança acondroplásica vai causar muito mais efeito e trazer muito mais consequência do que numa criança que não tem essa alteração crâniofacial. Então, por isso que uma criança que pode ter só uma hipertrofia de adenoide amígdala, ela já pode ter uma apneia. Se ela tiver ainda essa questão estrutural, com certeza isso vai se tornar mais grave, certo? Então, gente, eu diria, foi o que eu falei para a Juliana, as doenças de orelha média são importantes? São importantes também, mas a apneia, a repercussão é muito mais grave, ela é muito mais preocupante. Mas por que a criança que tem acondroplasia tem mais otite? Na verdade, também parece ter relação com a conformidade do crânio, dos ossos temporais da criança. Então, elas teriam uma tuba auditiva
que predispõem mais ao acúmulo de líquido no ouvido médio. Isso, consequentemente, pode dar mais perda auditiva. É uma perda auditiva condutiva, não muito grave, transitória, mas que também pode estar atrapalhando o desenvolvimento, pode retardar a fala da criança. Então, a gente precisa, como eu já disse, igual a gente tem cuidado em qualquer criança que tem alteração crânio-facial, no acondroplásico a gente sempre merece um cuidado especial. A literatura, você pode passar o próximo para mim? Então, a literatura ela é bem clara, principalmente quando a gente fala de fatores que predispõem, né, à apneia. Então, aqui, essa figura é só para vocês terem uma ideia que é uma adenoide. A adenoide é um tecido que cresce, característico da criança, né? Tem o pico de crescimento mais ou menos entre 2 e 5 anos de idade. Isso pode acontecer mais precoce. A minha experiência é que, às vezes, na criança que tem alteração crânio-facial, às vezes a gente tem que intervir muito mais precoce do que a gente intervém numa criança que não tem alteração. Como eu já disse, porque ela já tem, como se diz, um espaço menor. Então, ela precisa de pouco tecido na região para causar uma repercussão grande. Às vezes, a criança, para completar, tem uma amígdala, como vocês estão vendo ali, ó, quase que toca uma na outra no centro, né? Que são as amígdalas que a gente fala, as quicistôncios, as amígdalas que se beijam. Essa criança, com certeza, vai ter um índice de apneia, de pausas respiratórias mais importantes. Mas e aí, o adulto pode ter isso também? Pode. Mas como o tecido linfóide é um tecido que tem uma atividade maior e a hipertrofia mais na infância, por isso que a gente sempre puxa e fala muito mais em relação à criança. E uma coisa que a gente tem visto cada vez mais, que é a questão, né, do sobrepeso em todas as crianças, né? Nós estamos aí, endocrinologista não me deixa mentir, né? Cada vez a gente tem visto uma incidência de sobrepeso cada vez maior. E nas crianças com acondroplasia e nos adultos também, a gente sabe que isso é uma luta ainda um pouco maior, né? Por uma questão lógica de proporção, de estatura, né? Então a gente sabe que o índice de massa corpórea ele fica mais difícil. Então, a apneia, além da preocupação do otorrino, eu nem sabia que você ia estar aí, hein, Ivan? Do otorrino, de buscar algum mecanismo que obstrua a via aérea, eu não tenho como pensar em apneia sem lembrar da questão do sobrepeso, né? Esse aumento de sobrepeso vai predispor a apneia. Às vezes eu não tenho mais nenhum mecanismo obstrutivo, eu já operei essa criança, eu já desobstruí, mas se ela tiver com obesidade, ela vai fazer índices altos de apneia. Então, assim, o que a gente precisa, vocês como pais, o que é importante, né? Então, se a gente está notando que o paciente tem algum ruído respiratório, qualquer tipo de obstrução, é fundamental o exame de nasofibroscopia. Eu acho que provavelmente todos já. Eu falo a nasofibro hoje, ela é como um exame físico nosso de otorrino, né? A gente nem considera isso mais um exame complementar, praticamente faz parte do nosso exame ali, a hora que o paciente chega no consultório, porque é um exame que vai me permitir avaliar desde a entrada aqui da narina, se eu tenho algum ponto de obstrução até a nível das minhas pregas vocais. Ou seja, aquilo ali que eu mostrei para vocês, que a interrupção pode acontecer em vários níveis, com esse exame eu consigo ter uma visão geral, ver o que está acontecendo. Às vezes é uma rinite alérgica que não está tratando e inchou dentro do nariz, certo? Então, assim, a nasofibro, que é um exame simples, não tem risco nenhum para o paciente, a gente faz ali no consultório e consegue entender o que está acontecendo. Outro exame fundamental, é mandatório a polissonografia. Ah, mas será que precisa? Precisa, é obrigatório. Toda malformação crânio-facial e pacientes com síndrome de Down é obrigatório a realização do exame de polissono. Eu não tenho como quantificar a gravidade, eu não tenho como saber
exatamente a repercussão que aquele problema está causando no paciente sem um exame. Passa o próximo para mim, de polissonografia. Qual que é a limitação que às vezes eu vejo o paciente que realmente o exame de polissono é um laboratório do sono. O ideal é a polissono completa. Então o paciente tem que passar a noite na clínica e ele vai ser monitorado, como vocês estão vendo, são colocados uma série de eletrodos. Nossa, mas isso deve ser super difícil na criança. Realmente, a gente tem que ter um pouco mais de paciência do que um adulto. Porque a criança, se ela acordar, ela vai arrancar o eletrodo. Mas isso não contraindica o exame, né? É obrigatório. A gente faz polissono em lactente, em recém-nascido. Não existe faixa etária. Porque isso é uma pergunta que os pais às vezes me fazem. Doutora, mas criança tem que fazer polissono? Claro que criança tem que fazer polissono, né? As crianças que têm apneia e hipertrofia adenamidaliana sem malformação, eu poderia levar essa criança para a cirurgia sem pensar numa polissono. Qualquer alteração que a gente tem de estrutura é mandatório a polissono. Então esse é um exame que todos devem ter feito, fazer, e muitas vezes em mais de um momento da vida. Por que mais de um momento? Porque, como eu falei, as causas são várias. Nem sempre a gente vai manter a mesma proporção de IMC uma vida inteira, que é o índice de massa corpórea, né, que é o ganho de peso. Então, na verdade, a polissono pode ser necessária em vários momentos da vida deste paciente. Então, não é só quando, às vezes, ele é pequeno, né? Muitas vezes a gente faz na criança pequena para ver a repercussão, para fazer uma programação, mas, às vezes, a gente vai precisar de fazer essa polissono em outros momentos. Passa o próximo para mim. Então, isso aqui só para vocês terem uma ideia, se a gente for fazer um levantamento de literatura, gente, é muito, muito incidente a questão do distúrbio do sono e os problemas respiratórios durante o sono na criança com condroplasia. Então, não é uma coisa assim, a incidência, porque a gente tem uma mudança em termos de estrutura, e as dores de membro, às vezes é mais incidente em um, menos no outro. Agora, o distúrbio do sono, esse tem uma incidência altíssima. Então, isso não pode passar desapercebido. Então, assim, tem um número enorme, pode passar no próximo para mim, por favor, de estudos na literatura mostrando. E essa apneia, além da questão da obstrução que a gente falou, tem a questão também do forame magno, da compressão a nível de tronco, né? Gente, eu às vezes eu fico sem saber se o que eu estou falando está muito claro, porque eu sei que a população é bem diversa. Se alguém tiver em dúvida, pode levantar a mão e me perguntar, tá certo? Mas então a apneia, além da questão, passa o próximo para mim, por favor. Além da questão da hipertrofia de adenoide, da alteração crânio-facial, eu posso ter a questão da polissono me ajudar com a questão da neurocirurgia também. Porque muitas vezes esses pacientes, quando eles vão fazer a descompressão, no caso de ter necessidade, o parâmetro polissonográfico vai ajudar. Então, às vezes a gente faz uma polissono, ele não tem só componentes obstrutivos, ele vai ter componentes mistos, vai ter a apneia central. Então, isso tudo vai me ajudar muito no direcionamento desse paciente. Então, se a gente pegar, igual eu falei para vocês, o número de evidências que nós temos na literatura dos problemas que um aumento do tecido de adenoide de amígdala pode causar na criança com a condroplasia e da importância da cirurgia de adenamidalectomia nessas crianças para minimizar esse índice de apneia, é muito evidente. A gente tem um nível de evidência muito alto. Então, a gente tem essa importância também em termos de compressão, né? Quando a gente pensa em forame aqui, compressão é cérebro-espinal. Então, assim, a gente tem ali a importância da polissono nos dois lados. Aqui, gente, só para vocês terem uma ideia, uma coisa bem prática para vocês entenderem como assim a gente poderia falar aí horas sobre os problemas da apneia. Essa aqui é uma polissono de um pacientinho meu com a condroplasia.
É um exame até um pouquinho mais antigo, que ele já está bem maiorzinho. Foi um dos primeiros pacientes, quando eu retornei de São Paulo, que eu atendi aqui em Goiânia. Então, ele veio para mim, a gente fez uma polissono, e como vocês veem aqui, ó, o índice de apneia era de 22 eventos hora. Para vocês terem uma ideia, na criança, um índice acima de 1 já é considerado patológico. No adulto, acima de 5, mas na criança, acima de 1 já é patológico. Então, ele chegou para mim, ele tinha essa polissono com índice altíssimo, 22 eventos hora. Isso é uma apneia grave. Além da polissono me dar o índice de apneia, o que ela me dá? Quanto que está a saturação do oxigênio, né? Qual que é a saturação mínima que essa criança chega? Ele chegava a menos de 80 de saturação. Ou seja, além de apneia, ele fazia índice de saturação muito significativo. Bom, o que a gente fez na época? Isso é uma coisa muito importante de ser conversada com os pais. A polissono vai te dar um parâmetro e aí a gente vai começar a tratar, como se diz, traçar as estratégias. Essa criança tinha uma adenoide e uma amígdala relativamente grande. Então, nossa primeira conduta foi fazer o que a gente brinca. É mais simples. Ah, doutora, não é mais simples uma cirurgia. É mais resolutivo, é mais imediato. Você diminui esse índice de apneia, às vezes, como eu mostrei lá naquela figura, só de diminuir aquele tecido que está ocluindo a passagem do ar. Então, nós fizemos a polissonografia, aquele índice estava alto, ele foi para cirurgia, e aí, pós-cirurgia, você fala, então faz a adenamidectomia, resolveu. Não, porque são pacientes que têm, como eu falei, alteração crâniofacial. Então, eu não tenho a expectativa que eu tenho numa criança que às vezes não tem outras comorbidades, outras alterações, de zerar meu índice de apneia só com a adenamígdala. Então, a gente repete a polissono depois que a gente faz a cirurgia. Lá o índice 7. O índice de apneia de 7 continua sendo um índice preocupante. Então, o que eu quero explicar? A adenamidalectomia é um caminho, mas às vezes a gente vai precisar de algo mais. Então, essa criança, a gente já, com aquele índice de 22, a gente tem que tomar alguns cuidados. Mas a cirurgia é mais arriscada? Toda criança que tem apneia tem complicações perioperatórias mais significativas, mas elas são controláveis. Ou seja, eu já sei que esse paciente tem alguns riscos aumentados, então eu, como profissional, já vou tentar intervir nisso. Uma criança com índice de 22 de apneia, normalmente a gente usa o CPAP no pós-operatório imediato para estabilizar. Não é obrigatório, mas muitas vezes a gente faz isso e ajuda muito nesse perioperatório, nessas primeiras 24 horas pós-operatória. Então, eu já tinha conversado com a mãe, explicado da cirurgia, explicado da gravidade da apneia, da necessidade do uso do CPAP logo que... Então, a gente conversa com a anestesista, a hora que acorda a criança, a gente já adapta. Eu sempre tento mostrar a adaptação do CPAP antes da cirurgia, para essa criança também, no dia da cirurgia, não assustar com tudo isso. Então, enfim, é todo um trabalho aí que é feito, porque, igual eu falei, não é simplesmente só uma cirurgia de adenamígdala, dependendo da gravidade dessa apneia. E aí, nós vamos começar a intervir não só na questão de tecidos moles, né, na adenoide, na amígdala. E a gente via que essa criança tinha um palato completamente fundo, uma alteração estrutural de arcada, que a gente poderia intervir. Então, esse paciente, a gente fez a cirurgia e eu entrei em contato com uma colega que mexe com essa parte de expansão de maxila. Ele começou a usar os aparelhos, fazer uma expansão rápida dessa parte crânio-facial, para a gente ir tentando, como vocês estão vendo, intervindo de forma gradativa para tentar tirar o CPAP. Às vezes a gente não consegue, mas nosso objetivo é que o CPAP seja só um caminho para a gente conseguir intervir de outras formas. Quando a gente não consegue zerar, às vezes a gente precisa manter o CPAP. Mas olha que maravilha, depois do tratamento com a expansão, lembra que estavam 7,6 de apneia? Já caiu para 2,3. Mas ainda é patológico.
Sim, mas quando eu tinha uma apneia de 22, eu caí para 2, eu considero isso praticamente uma cura desse paciente. Momentaneamente, claro. Mas nesse momento, ele está controlado. Ele está bem, né? E o que era importante, a saturação mínima dele foi para 90%, como vocês podem ver aqui. Então, isso já me preocupa menos. Ele tem só 2 índices de apneia e o mínimo da saturação é 90%. Para vocês terem ideia, 92, até 92 é considerado normal. Abaixo de 92 a gente preocupa. Ele manteve em 90, ou seja, a polissono... Vocês viram quantas polissonos ele fez? Infelizmente, a gente está tratando. Faz uma primeira intervenção. Eu preciso estar fazendo exames no decorrer do acompanhamento. Então, gente, o que é importante, né? Eu queria deixar assim, de mensagem em relação à apneia, né? Então, a apneia ela está presente de forma geral em todos os pacientes. E, assim, às vezes, a gente tem formas de intervir, mas, às vezes, o CPAP vai ser a única alternativa, dependendo da gravidade do paciente. Então, assim, adaptação de CPAP, é difícil? Eu sou otorrinopediatra, eu falo, meu público é viciado. Então, assim, eu cuido muito de crianças especiais, muito mais do que de crianças no dia a dia, né? Então, eu falo, às vezes eu vejo um colega falar, nossa, mas como você faz? Adapta, gente. Tudo que melhora a qualidade de vida, a criança adapta. Então, tudo tem seus prós e contras. Agora, uma criança que não dorme, que não tem qualidade de sono, um adulto que não consegue dormir bem, descansar durante a noite, ele não vai ter uma produtividade durante o dia. Então, o adulto tem dificuldade de adaptar, a criança tem, no início pode ser, mas adapta e adapta muito bem. O mais importante que eu queria dizer para vocês, não tem uma receita de bolo, né? Cada paciente tem a sua peculiaridade. Um vai ter mais hipertrofia de concha, um vai ter mais alteração crâniofacial, um vai ter um palato que eu consigo expandir mais, um não vai ter tanta alteração. Então, eu preciso individualizar e tratar adequadamente cada paciente. E aí, inclusive hoje, na literatura, a gente tem até as cirurgias de expansão, as cirurgias ortognáticas para os acondroplásicos. Essa é a linha final de tratamento, né? É aquelas cirurgias, igual faz as expansões em membros, a gente pode fazer uma cirurgia que expande a face também. Isso também é uma alternativa. É lógico que a gente vai tentando as alternativas mais simples inicialmente e vai tentando tatear. Mas a gente tem as cirurgias ortognáticas que podem ser no futuro, às vezes numa idade adulta, num paciente que a gente já tentou trabalhar outras questões, é uma opção também de tratamento. Então, gente, eu acho que o mais importante é eu tentar abrir para tirar dúvida de vocês. Eu procurei trazer uma visão geral, umas informações básicas e estou à disposição para perguntas. Obrigada.